Não dá para o Tite do Ciro ser o técnico da Croácia. Vai me desculpar. Eu quero saber por dentro onde que a campanha do Ciro erra. Porque você virar e falar que o Brasil perdeu porque a Croácia não errou pênalti. Isso é óbvio. Agora, que eu acho que é o que o Lula fez. O Lula bateu os 5 pênaltis na rede. Agora, eu quero saber, Kleber, se é que você tem um pouco mais de coragem, quem é o Tite de dentro? Quem é o Tite, do cara da equipe? Tem. Se achar que não tem, não tem. Mas tem algum? Tem um erro interno da campanha do Ciro? Eu vou dizer para você, de saída, quem não é o responsável pela derrota do Ciro. Gustavo Castanhon não é o responsável. Já entrei na polêmica. Não é o responsável. Quem estava lá viu que o Gustavo Castanhon não é o estrategista da campanha do Ciro. Quem estava lá viu. Repetindo, Gustavo Castanhon não era, nunca foi o cara que definiu a estratégia do Ciro com relação à campanha. Existiram alguns erros, não foi um erro, não foi uma pessoa simplesmente responsável. O erro de leitura da realidade da comunicação atualmente aconteceu. E isso não foi, detalhe, não é só uma questão do qual o Ciro foi vítima. Se você visse os programas eleitorais de todos os candidatos, aquele padrão, enfim, só que o programa na TV era uma coisa, mas os outros candidatos tinham movimentos diferentes na internet. Prova disso é o Lula. O Lula incorporou Janones na campanha dele para fazer o serviço sujo e passar como se ele não tivesse nada a ver com aquilo e tudo mais, era o Janones e tudo. Do lado do Bolsonaro tem a turma dele que são geniais nesse aspecto, né? Eles são todos malucos. Eles são todos malucos no que diz respeito a governar, a ler a realidade objetiva, sabe? A confundir patriotismo com venda de refinaria, essas coisas assim. Mas eles são geniais em entender a mente das pessoas, como funciona a cabeça das pessoas na internet. A internet é protagonista das campanhas eleitorais desde 2018. Bolsonaro mudou a forma como se faz campanha no Brasil. Desde a linguagem, aliás, não só Bolsonaro, tem fenômenos desse espectro de direita que mudaram. O MBL, por exemplo. A forma como você se comunica com o público, né? O meme é uma realidade. O candidato que é o cara que é gente como a gente, que sabe, que troca o pneu do carro, que sabe, que faz dancinha. Esse cara é o cara que ganha a atenção das pessoas. O Ciro tinha um potencial foda nisso aí. Demais, né? Ele brotou sendo chamado de Cirão da Massa. Quase isso, exatamente. O Ciro tinha um potencial... ele foi deixando de ser meme, voltando a encaixotar num Ciro professoral e... Né? O Ciro tem um potencial absurdo. Absurdo. Tanto é que no TikTok, exatamente, o movimento que foi feito no TikTok conseguiu formular essa persona do Ciro que as pessoas amavam. Era o Ciro do Bora Bill, era o Ciro da dancinha com a Gisele, sabe? No TikTok, se você... Depois eu tenho informação privilegiada, mas a gente pegou o levantamento do TikTok em relação às demais redes. É absurdo. Por quê? Porque no TikTok houve um acerto da construção dessa persona, só que o próprio Ciro fugia disso. Ele era muito resistente em ser assim, porque o Ciro vem de uma geração de políticos que precisava ser muito sério. Inclusive, se você pegar a entrevista de 2002 de Ciro no Jornal Nacional, você vai ver o Ciro tá, a expressão dele é a expressão de raiva, porque ele tinha que ser sério, para que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, esse é o cara que vai mudar o Brasil. Ele é sério. O Ciro é sério no que diz respeito à sua história, no que diz respeito à forma como ele lida com o poder, quando ele está na cadeira, quando ele está com a caneta na mão. Ele é sério. Sério até demais. Sério a ponto de ser chato, sabe? Sério a ponto de imaginar, de confiar tanto na ideia, no projeto dele, que, sabe, desconsidera todo o resto. Porque em política, você não tem... Você pode ter a melhor ideia, se você não faz política, se você não tem uma base, se você não tem gente
ali ao seu redor, trabalhando por você, conversando com todos os... Porque política não se faz, o político puritano não existe, a pureza, o puritanismo na política não existe. Porque eu posso querer ser puro, eu posso querer ser um cara completamente assim, apegado aos meus princípios, aos meus valores, mas eu vou ser eleito e vou ter que lidar com o Congresso que elegeu Arthur Lira. Esses caras são personagens da política, eu não posso ignorá-los. Eu não posso deixar, não posso... Sabe, eu preciso conversar com eles, eu preciso colocar um aqui, outro lá, entendeu? Enfim... Então, houve um erro de interpretação da realidade da comunicação em si, houve escolhas muito equivocadas que, né, enfim, a gente viu, mas houve também, e aí eu vou voltar com o Arthur, todo um bastidor, um bastidor político, não um bastidor de campanha, um bastidor político, onde o Ciro foi massacrado. Então vamos falar do Tira Gomes aqui, Cléber? E a prova disso é o Ceará. Eu quero só dar um dado para quem não é do Ceará. No Ceará, nós tínhamos o melhor candidato disputando a eleição. Comprovadamente o melhor, Roberto Cláudio. Quando eu falo comprovadamente, que nós podemos observar um governo dele na Prefeitura de Fortaleza, como ele agiu, as inovações institucionais que ele empreendeu em Fortaleza, a transformação que ele deu, a gestão do orçamento, tudo, comprovadamente era o melhor. E quem ganhou a eleição no Ceará foi o mais incapaz. O governador do Ceará eleito pelo PT é um cara comprovadamente incompetente. Quando ele era secretário de Educação de Fortaleza, Fortaleza tinha o pior índice de alfabetização do Brasil, com matérias nos jornais, etc, etc. O pior. Esse foi o cara que venceu as eleições. Por quê? Porque Lula e todo o seu esforço, todas as suas costas largas, agiram na base com o objetivo de frear. Ou seja, o objetivo da campanha não era vencer o Bolsonaro. O objetivo da eleição desse ano foi frear, interromper qualquer esforço de inovação, de rompimento com o modelo que a gente tem. E o Ciro foi vítima disso. Não estou desconsiderando os erros que ele cometeu, que a campanha, de maneira geral, cometeu.